Meus irmãos, com a paz do Senhor, desculpe demorar muito, eu estava enfermo, mas Deus chegou e eu estou aqui para levar mais um vídeo mais rápido possível, porque já é tarde, já é 2 horas e 47 minutos. Eu queria falar aqui um pouco de Jefté, um personagem aqui na Bíblia, pregnático, que ficou na história e também uma tristeza muito grande ele carregou com si. Vimos falar aqui de Jefté, que o pai dele era Gileade. Jefté foi filho de Gileade numa época que Gileade andava com uma prostituta. E Gileade, essa prostituta, teve o filho Jefté. Mas Gileade tinha uma esposa e tinha filhos. E quando Gileade morreu, o pai de Jefté passou a viver com os filhos de Gileade pela mulher que era a verdadeira, a mulher que casou com Gileade. E ele se tornou um filho bastardo diante dos seus filhos ali na cidade de Gileade. E Jefté foi crescendo ali e foi sempre deixado do lado. Jefté passou um momento muito difícil de sua vida. Ele foi odiado, ele foi desprezado, e ele foi crescendo ali no meio da família. A família não gostava de Jefté e tinha medo que Jefté crescesse ali e queresse botar a mão nas heranças. E eles viam que Jefté não tinha direito à herança. Jefté ali, ele foi sempre abandonado pelos seus irmãos, pelo povo ali. E chegou um momento que Jefté não aguentou mais, ele foi crescendo e ele chegou e partiu Jefté. Jefté foi embora e foi para uma cidade chamada aqui, deixa eu ver, Tóbio, a cidade chamada Tóbio. E lá existia outros homens da mesma situação de Jefté, que foi abandonado, muito pela família, muito pelos povos que eles viviam. E ali Jefté ali se uniu com eles ali, e ali eles criaram uma amizade com Jefté. Mas Jefté começou a ficar um jovem, e ali ele começou a se destacar como líder. E Jefté começou a enfrentar as batalhas, e a fama dele começou a se estender. E chegou ali também, ali na cidade ali de Gileade, Jefté. E os sacerdotes em Gileade estavam com muito medo, porque eles não tinham recursos, não tinham condições, não tinham líder para enfrentar o inimigo que estava prestes a atacar Gileade e destruir Gileade e Israel. E os amonitas, eles eram muitos e tinham uma experiência de poder de fogo e tinham uma experiência de campo, de guerra. E eles não tinham. Então, os sacerdotes resolveram ir buscar Jefté em Tóbio. E daqui para lá era uma distância muito grande e as estradas eram perigosas. E ali se foi o sacerdote ali diante de Jefté. Jefté, quando viu aquele sacerdote, aquelas pessoas ali, Jefté já levava dentro do seu coração uma tristeza muito grande de desprezo. E Jefté, escutando aqueles homens ali chegar e chamar ele para defender o povo de Gileade. E ele sabendo que ia defender não só o povo de Gileade, mas também os seus irmãos, que se desprezou ele, que expulsou ele. E Jefté estava com o coração amagoado. Meus irmãos, Jefté, um pouco assim, parece um pouco com Mefibozeque, mas Mefibozeque, ele foi machucado quando era criança e ficou paraplégico e foi levado, onde que escapou
Mas Jefté, ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi jogado fora. Jefté ali, aquela angústia ali, mas Jefté, ele disse que era a hora, o momento certo, que eu acho que Jefté achou ali, o momento certo agora de eu mudar a situação. Mas se eu ganhar a guerra, eu vou voltar para aqui de novo. Eu preciso ter uma coisa forte, para eu permanecer lá e mostrar quem eu sou. E aí eles prometeram aí uma liderança para Jefté, a ser um juiz e a governar Gileade, onde se encontrava sua família. E ali ele retornou para Gileade. E ali ele se apresentou a Gileade, e ali levou seus homens de Tóbios, seus homens de confiança, de batalha, ele levou consigo. E ali ele foi tentar falar com os midianitas para entrar num acordo, para que não fosse dessa forma. Mas vimos que os midianitas não aceitaram entrar em acordo com Jefté. Eles disseram que iam guerrear sim, que eles invadissem sim Gileade, ele ia acabar com o povo de Gileade. E Jefté já estava preparado que isso poderia acontecer, e ele ia ter que batalhar contra esses midianitas. Não ia ser fácil, uma luta dura, e poderia também levar à derrota de Jefté. É por aí, meus irmãos, que entra a promessa de Jefté, para que Deus desse a vitória a ele contra os midianitas, que ele ia dar um sacrifício a Deus por aqueles que passassem ali no portão de sua casa. Falam porta, mas o portão. E ele se converteu para Deus. Ele saiu ali calado, se converteu diante de uma árvore, e ali ele disse: Senhor, me dás esse inimigo em minhas mãos, me dás essa batalha, que eu te prometo um sacrifício. Primeiro que sair na porta de minha casa, eu te entregarei como meu sacrifício a ti. Vimos que Jefté, ele achou que poderia ser um animal, ele achou que a filha dele não ia passar ali. E ali Jefté foi para a batalha, e ali Jefté conseguiu a vitória junto com os soldados de Israel. E ali ele conseguiu destruir os midianitas. E ali ele estava ali naquele momento, e de repente quem saiu pela porta não foi um animal, não foi outra coisa, como foi a filha dele dançando e alegre com a vitória do seu pai. Jefté ali foi uma pancada, foi uma situação difícil para Jefté. O coração dele ali quebrou. Eu acho que ele sentiu o mesmo sentimento ali de Abraão, mas Abraão, Deus mandou Abraão levar o seu filho Isaque, mas ali ele prometeu, ele fez a promessa a Deus, e ali era a filha, e ali ele falou com a filha: filha minha, eu esperava tudo, minha filha, um animal vinha. E ele teve que contar para a filha o que ia acontecer. Mas tu saísse no lugar do animal. E a filha viu que ela ia ser o sacrifício. E a filha pediu uns meses e foi às montanhas a devoção da sua, como se diz, porque ela era uma moça, e ela era uma moça que nunca foi tocada por nenhum homem. Ela era uma mulher virgem, e ela foi das montanhas falar com Deus. Ali
mais amiga, e depois ela voltou. Meu Deus. Meu Deus. E ali acabou a paz de Jefté. O acontecimento ali naquela cidade, acabou a festa, a alegria daquele povo. Se despejou uma tristeza ali naquele lugar. Jefté não tinha mais alegria. E para acabar de acertar, na tristeza do golpe que ele teve com a filha, ainda veio aqui a tribo do Efraim. A tribo do Efraim veio encontro a Jefté com raiva, porque Jefté não colocou eles na batalha, e começaram a criticar Jefté, se encabuecer com Jefté. Jefté já estava ali com muito problema na cabeça, já estava ali porque sua filha foi o sacrifício. O coração dele estava espedaçado, ele já não tinha mais o que... E veio aquela pessoa querer tirar mais o sentido de Jefté. E Jefté ali, ele explode de assim, engraçado. Antes de eu vir, vocês não vieram defender esse povo, o povo de Gileade. Eles foram precisos me procurar para eu vir aqui, né, defender o povo de Gileade, e aqui nele, né, e ainda oferecer um sacrifício, e por fim, minha filha foi o sacrifício. Meus irmãos, a tribo de Manassés, de Efraim, Manassés não, Efraim, calou-se. E Jefté, ele continuou ali, governou 6 anos. Governou 6 anos ali, Jefté, um governo de tristeza. E o povo ali de revolta. Jefté ali governou, ele se manteve um juiz e fiel a Deus diante de tudo o que aconteceu. Mas o que eu quero trazer desta palavra, a gente for no profundo dessa palavra, nós temos que ver que Jefté, ele tomou uma decisão precipitada. Uma decisão precipitada, meus irmãos. Porque ele não soube oferecer o sacrifício a Deus. Mas por que Jefté, ele fez um sacrifício desse? Talvez Jefté vivia na tribo essa tribo aqui de Tóbio, e lá existia povos que faziam sacrifício para os deuses pagãos, até mesmo filhos. Eu acho que ele, muito tempo ali, ele tomou uma decisão precipitada, como aquele povo tomava. Mas vimos que Jefté não pensou que ia sacrificar a filha dele. Pensou que ia sair um animal ali pelo portão, que a filha dele ia ficar ali como ele mandou, não saísse de casa. Mas a filha dele, quando viu aquela festa, o pai voltando, ela não quis ficar em casa mesmo. Ela foi a primeira a sair. Ela não deixou nenhum animal sair primeiro, no meio daquela festa, tudo ali. Ela saiu na hora que não era para sair. E Jefté estava ali de plantão, esperando. Meus irmãos, a gente tem que ter cuidado nas decisões que nós tomamos diante de Deus. A gente tem que ser as coisas organizadas. Não pode ser assim de certa maneira. Vimos que Deus,
estava com Jefté. Diz que Jefté estava com poder, que os midianitas viram que Jefté não era mais Jefté. Ele era uma coisa, uma força do Deus de Israel. O povo viu que Jefté estava diferente. Jefté, ele foi na batalha com a espada, esmagando aqueles inimigos de maneira... Os midianitas ficaram com medo de Jefté, porque não era mais Jefté, era Deus encarnado de Jefté. Deus estava sobre Jefté. O Espírito de Deus estava sobre Jefté. E quando foram buscar Jefté, o Espírito de Deus já tinha ido até Jefté. Que era ele, o chamado era dele. Era ele. Muitas vezes Jefté foi abandonado, esquecido. Como Mefibozeque foi esquecido. Deus, ele procura aquele ali que é cego, que é invisível aos olhos do povo. Aquele que é invisível aos olhos do povo é aquele que Deus quer para a sua obra, para o seu trabalho. É aquele que é desprezado, aquele que ninguém dá mais nada por ele. E Jefté era esse daí. Ele já era invisível aos olhos do povo de Gileade. Diante de toda a humilhação que o povo de Gileade fez, nunca imaginou que Jefté Deus ia trazer ele de volta ali. Feito Mefibozeque, estava esquecido, e ele veio. Aquele que é desprezado, feito Davi, esquecido aos olhos, ninguém pensava, mas era aquele jovem que estavam ali com aquelas ovelhas, era o pastorador das ovelhas, o filho de Jessé. Não era aquele que estava no auge da carreira de soldado de Israel, era aquele que estava ali que ninguém sabia, que nem Samuel. Tem mais um aqui? Tem! Jessé disse, tem o caçula Davi. Então vá buscar Davi. Mefibozeque, o rei, Davi chegou ali e perguntou. Ainda tem um Mefibozeque. E Jefté era mais um invisível aos olhos humanos do povo. E ali Deus, o Espírito de Deus foi e trouxe Jefté para aquele povo. Ah, mas ele sacrificou a filha dele. Deus não aceita sacrifício humano. Deus não aceita sacrifício humano. Mas ele se precipitou-se. Ele não foi de novo falar com Deus. Pedir a Deus para mudar o pedido que ele fez. Talvez se ele fosse, Deus mudava o quadro. Mas ele se precipitou e fez o que ele prometeu a Deus. Ele mostrou a Deus a fidelidade dele. Eita, xaraguaçúria. Eita, Deus. E Deus honrou a fidelidade dele. Deus ali calou-se, não fez como Abraão. E ele pagou um preço muito grande, Jefté. Foi um reinado que ele sonhava um dia, mas dessa forma não. Sem a sua filha. Meus irmãos, a gente no dia de hoje a gente tem que ter cuidado quando fala com Deus, que vai pedir a Deus, que vai prometer a Deus, porque o que a gente promete a gente tem que cumprir. Jefté cumpriu, ele não voltou atrás, e Deus perdoou Jefté, porque Deus olhou o coração dele. O coração de Jefté acabou-se, a alegria dele acabou-se, mas ele cumpriu
o determinado de Deus, que era livrar o seu povo dos midianitas. Jefté veio e cumpriu, e Deus exaltou ele ali diante de sua família, diante de todos ali que desprezou ele. Meus irmãos, para trazer no dia de hoje essa palavra, a gente tem que ter cuidado. Nós não devemos criar em nossa vida um Jefté. Nós não devemos desprezar em nossa vida o Jefté. Jefté era uma criança, mas muitas vezes a gente despreza pessoas que estão ao nosso redor, que a gente não presta bem atenção e desprezamos, fazemos deles um Jefté. Muitas vezes você despreza a sua família, que pode ser um Jefté, e um dia você vai precisar, e essa pessoa que você desprezou anos e mais anos, você um dia vai precisar desse Jefté. Um dia vai trazer essa pessoa para quebrar tudo aquilo que tu falasse e dissesse com ela, com aquela pessoa. Não despreza quem tu ama. Não despreza o que Deus te dá. Não despreza os teus parentes. Ora por ele. Pede a Deus para que Deus mude o quadro. Porque tu pode desprezar hoje essa pessoa, mas um dia ela virá na tua vida, no teu caminho. E tu vai precisar dela. E ela vai vir como Jefté. Ela vai chegar e vai te ajudar a dar vitória. Mas tu vai sentir a dor de Jefté, de uma decisão que tu tomasse no passado. Eita, e tu vai sofrer com essa decisão. Talvez tu já esteja sofrendo aí com essa decisão do passado que tu tomasse, daquela pessoa que tu desprezasse, esquecesse. Hoje tu estás aí, mas o mundo gira, as coisas mudam, e um dia essa pessoa vai vir. Deus vai fazer tu precisar dessa pessoa, através das dificuldades, das situações que nós vai vivendo, das tribulações, das tempestades. Vai precisar de alguém no teu barco para te ajudar a tirar água, como os apóstolos ali que estavam em grupos. E tu vai ter que baixar a cabeça. Tu vai ter que ir lá. Ou alguém vai chamar Jefté para te ajudar. Então não despreza hoje aquela pessoa. Porque se tu desprezar hoje aquela pessoa, um dia tu vai precisar, porque Deus vai erguer ela. Ela pode ser esquecida por tu, pelos parentes, muita gente, mas ela vai voltar. Ela vai voltar com o Espírito de Deus, crente. Ah, fulano não era crente. Isso aí eu quero nem saber. Ele foi embora daqui, vá-se embora. Não era crente, só queria me aperrear. Mas aquela pessoa vai chegar de terno, de Bíblia, com um brilho do Espírito Santo, e tu vai olhar assim. E tu pode estar enfermo, pode estar de qual forma que for, e vai chegar ali para fazer uma oração. Ele vai falar, ele vai chegar ali para ser usado por Deus, para repreender aquele mal que está sobre a tua vida, para repreender aquela vida que tu estás vivendo hoje. O inimigo te cercando, feito aqui, ó, os midianitas. O midianita de hoje é Satanás. É o midianitas de hoje, do povo de Deus.
Então, preserva aquelas pessoas que te amam, que te dão valor, não aquelas pessoas que diz que é de aparência. Contanto aqueles dali, os irmãos de Jefté ali, foram a briga para dividir as heranças ali, a briga deles ali. Expulsaram Jefté e ficaram ali a briga. É a mesma coisa na igreja, meus irmãos. Tem muito Jefté na igreja, foi abandonado, ficou triste e saiu da igreja. E está lá fora. Mas um dia ele vai voltar. Que Deus é que traz. Não é tu que traz, não, é Deus que traz. Deus, ele vai no coração. E Jefté era um homem corajoso e tinha misericórdia no coração, tinha amor no coração. Por isso que o pessoal de Tóbio amaram ele, receberam ele. Ele era um jovem que tinha a luz de Deus, tinha estrela. Ele se mostrou ser um líder, porque tinha um chamado de Deus. E aquela família ali pegou o chamado de Deus e mandou embora. Não manda embora, seu irmão, que Deus vai lá e traz ele de volta. Amém? Eu quero terminar esse vídeo hoje. Eu queria falar mais sobre esse vídeo, mas está muito tarde. Mas agradeço a Deus por esse momento, Deus me dar essa oportunidade de falar um pouco de Jefté, um juiz que ficou na história da Bíblia, que muita gente nem comenta muito porque não tem muito Jefté. Até Jefté, muitos hoje em dia, meus irmãos, olha para o Jefté de uma maneira e muitos criticam esse personagem Jefté. Tem pessoas que não querem nem pregar sobre Jefté. Eu vou pregar isso não. Esse homem aí sacrificou a filha, meu Deus do céu. Não, isso é muito triste. Mas é preciso, a palavra de Deus tem que ser pregada de uma forma ou de outra. Amém? Agora eu peço a vocês, meus irmãos, compartilhe, peça aos seus parentes, aos seus amigos, que possa se inscrever nesse canal, que possa me ajudar nesse canal, porque é se inscrevendo que esse canal vai decolar. E esse canal vai alcançar pessoas que estão hoje em dia, feito Jefté, estão por aí, pelos interior. E eu preciso desse canal para poder ser meu veículo, para ir lá, buscar esse Jefté, para ir lá, ver esses que estão esquecidos. Eu preciso de vocês. Compartilha, dê seu like, compartilhe, fale com as pessoas, compartilhe, diga assim, se inscreva. Sua família, seu parente, seu amigo, o irmão da igreja, me ajude se inscrevendo, é o que eu preciso. Já estou com 48 inscritos, ainda é pouco, para que o YouTube abra o canal ao vivo, para que eu possa interagir, para que eu possa falar com vocês inscritos, que a gente possa, eu quero aprender mais coisas. Eu preciso de vocês ao vivo, para através de vocês eu aprender mais coisas da Bíblia. Eu sei que vocês aí do outro lado, vocês leem a Bíblia, vocês meditam a Bíblia, vocês gostam de ouvir a palavra de Deus. Então vocês leem a palavra de Deus e vocês têm algo para me passar também. E eu fico gratificado quando chegar esse dia, que vocês possam me ajudar nesse canal,
para que vocês possam ver uma palavra de Deus, possa mandar para mim, falar um pouco desse personagem, para que eu possa também pegar, meditar um pouco aqui na Bíblia, para que eu possa juntar um pouco de vocês, com um pouco que a Bíblia aqui eu vou ler e vou adquirir, mas o tempero final é o Espírito Santo que vai nos abrir a palavra e vai ser levada em nosso coração. Essa palavra de Jefté, ela também bateu aqui. Eu sou um Jefté, minha família, muitos me criticavam, eu era bebarrão, meus irmãos, todos falavam de mim, ninguém dava valor a mim, eu só via bêbado, jogado. Aí Deus foi lá, Jefté, vem embora, hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui, chamado por Deus. Eu fui um Jefté. Quem aqui não foi um Jefté? Quem já passou um processo difícil lá fora? Quem usou droga, quem bebeu, era um Jefté da vida. Esquecido, que foi desprezado e passou a viver uma vida terrível. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Nesta madrugada, medite essa palavra, abra o seu coração, olhe ao seu redor, não faça ninguém ser um Jefté em sua vida, porque um dia você vai poder precisar dele. Ele pode ter um chamado como Jefté, e você pode se entristecer, se achar, sabe, fez algo errado, e vai doer no seu coração por uma decisão que você fez no passado, e agora essa decisão, aquela pessoa ali está fazendo voltar tudo aquilo em sua vida. Isso não é bom, isso oprime o ser humano. Amém? Fique na paz do Senhor.